Domplex. Sintra, Parque da Pena, Chalé da Condessa de Edla. Este chalé é um dos refúgios românticos do século XIX mais exemplares em toda a Europa. Planeado por dois amantes perseguidos pela sociedade do seu tempo, este pequeno chalé, isolado no coração da Serra de Sintra, é de uma elegância e de uma inventiva absolutamente singulares. Em 1860, Elise Hensler, uma cantora lírica americana, feita mais tarde Condessa de Edla, conquistou o coração de Dom Fernando, viúvo de Dona Maria II. Enquanto o rei e Elise viveram o seu romance de forma não oficial, a família real e a sociedade portuguesa desvalorizaram a situação. Mas quando Dom Fernando decide casar-se com a Condessa de Edla, o escândalo é tremendo. Votado ao ostracismo, o casal passa a viver grande parte do tempo no Palácio da Pena. Mas é aqui, neste chalé, milimetricamente arquitetado pela Condessa, que encontram a paz. A beleza deste chalé-refúgio permanece como memória destes dois seres excepcionais e do seu amor, que, apesar dos muitos obstáculos, foi feliz. Vai querer saber mais? Venha connosco nesta visita guiada. Margarida Magalhães Ramalho, Nuno Oliveira. Que casa absolutamente surpreendente. É o adjetivo mínimo que me ocorre. Isto é a verdadeira Arcádia. Foi, de facto, o que eu acho interessante é que o Dom Fernando e a Condessa souberam transformar ou pegar nesse conceito renascentista da Arcádia, o local imaginário ideal onde se podia viver simplesmente e em contacto com a natureza e a grande felicidade. E, no fundo, usaram este espaço como um espaço de Arcádia, um espaço de paz, o oásis, de facto, para aquilo que eles precisavam, sobretudo, que era de um grande contacto com a natureza. Este chalé é essa espécie de síntese máxima do que era o espírito do movimento romântico, não é? Completamente. E aqui está tudo, é a decoração, é a paisagem, as rochas à volta, tudo isto tem a ver com o espírito do romantismo e sem dúvida nenhuma que eles, quando escolhem este lugar, sabem o que é que estão a fazer. Neste fascínio pela natureza, esta casa vai ao ponto de fingir natureza. Quero mostrar-lhe uma coisa. Se olharmos para o chalé, ficamos com a ideia de que o chalé é construído de uma forma tradicional, em madeira, mas quando olhamos com mais atenção, rapidamente percebemos que aquilo que nos pareciam ser tábuas é, na verdade, estuque a imitar tábuas. Estuque? Isto é estuque? Isto é estuque que é pintado à mão
com a intenção de reproduzir aquilo que seriam tábuas na construção de um chalé tradicional, de um chalé suíço. Mas Dom Fernando e a Condessa não se limitaram a fazer este cenário, mas decoraram-no também com cortiça, que é um material que à época era exótico. Nas fachadas do chalé está reproduzida não só a cortiça, mas também aquilo que seriam os sobreiros que davam origem a essa cortiça. E, portanto, as fachadas têm o perfil de árvores a percorrer o próprio chalé. Estamos muito próximos do Palácio da Pena. Sim, estamos a menos de 2 km, entre 1 km e 2 km, mais ou menos. Vem-se a pé, portanto é um passeio muito, muito agradável, vir dentro do Palácio da Pena para o chalé. E estamos na parte mais, portanto, poente do parque, numa das extremidades do parque. O parque é constituído por 85 hectares. O parque e o palácio devem ser entendidos como uma obra única, e deve ser entendido assim. E foi um projeto que o rei incitou como um projeto pessoal e de vida. Portanto, o rei começa a comprar pequenas propriedades em 1838 e leva este processo de aquisição de propriedades até 1882, por aí. Portanto, numa perspectiva de criação de um grande parque romântico. Os parques românticos europeus, à escala europeia, teriam cerca de 500 hectares ou mais e, portanto, claramente que o rei Dom Fernando queria aqui criar o seu parque romântico. E de tal maneira este território era adequado para a construção desse parque romântico que até, eu chamo-lhes pedras, não sei se há outro nome adequado, as pedras em torno, concretamente deste local, mas por todo o parque, mas aqui à volta do chalé, parecem parte de um cenário. É verdade, há muitos turistas que chegam até nós e que nos perguntam como é que na altura se conseguiam empilhar tantas pedras umas em cima das outras. E nós respondemos muito claramente que elas já cá estavam. E uma das coisas que eu normalmente... Portanto, a natureza encarregou-se de produzir estas situações tão fantásticas que parecem falsas, não é? Eu costumo dizer que Dom Fernando, quando chegou aqui à Pena, percebeu que tinha o esqueleto para desenvolver um parque. E o que ele fez foi quase que mobilar uma casa que já existia. Que havia uma estrutura que lhe permitiu desenvolver o parque. E esses rochedos são um exemplo claro disso. Por toda a Europa construíam-se estas estruturas nos parques românticos, empilhavam-se literalmente rochas. Aqui o rei já as tinha, elas estavam por aqui. E, portanto, a localização deste chalé e muitos dos pontos de interesse do parque acabam por serem pontos que o rei encontrou como ideais para a construção destes elementos arquitetónicos, digamos assim. E, portanto, o chalé é um exemplo máximo disso aqui no parque. E há, de facto, esta ideia recorrente de refúgio. Não é? Eu acho que sim. Até porque a ideia de que o Palácio da Pena também era, de facto, um sítio de refúgio, porque eles viviam cá uma parte importante do ano e ninguém os incomodaria, provavelmente, na Pena. Mas este espaço era um espaço onde eles podiam ser completamente eles. Onde se calhar a Condessa poderia ir para a cozinha cozinhar os seus biscoitos e eles poderiam estar sossegados e receber apenas e só quem eles mesmo quisessem, provavelmente até ninguém, ficariam aqui calma e tranquilamente. E há outro dado relativamente ainda ao parque que é muito curioso. A Condessa, apesar de ter nascido na Suíça, depois naturalizou-se americana, porque no fundo cresceu nos Estados Unidos da América, só saiu dos Estados Unidos da América com 20 anos. E o parque também tem muitas espécies importadas dos Estados Unidos. Estamos a falar numa época romântica, num período de colecionismo e, portanto, o trazer espécies dos 4 cantos do mundo representava um objetivo, claro, nestes parques românticos. O que temos aqui no Parque da Pena é exatamente isso, é a reprodução de muitos cenários, entre os quais florestas de coníferas, de espécies que algumas são do norte da Europa, de onde eles também eram originários, mas outras também dos Estados Unidos da América, mas não paramos por aí, portanto vamos aos fetos, aos rododendros, estamos a falar de espécies que vêm umas dos Himalaias, outros que vêm da Ásia, e portanto o que havia aqui era uma mistura e uma convivência entre espécies exóticas e espécies nativas. A singularidade aqui é que é um cenário vivo. Respira. Essa é uma das questões muito interessantes do ponto de vista da evolução do parque, é que é o lado negro da arte de fazer jardins, que é quem o idealizou, neste caso o Dom Fernando e a Condessa, não puderam desfrutar do seu estado de amadurecimento. Ou seja, hoje eu diria que o parque está
no seu esplendor, do ponto de vista de desenvolvimento. Portanto, aquelas pequenas árvores que foram plantadas, os arbustos que foram plantados, tiveram o seu estado de maturação e de evolução. E hoje estão na sua plenitude. E, portanto, é o lado negro da arte de fazer jardim. É uma intenção para o futuro. Deixam um legado. Paula, venha ver esta coisa magnífica que era o quarto vestir da Condessa, com esta recriação das rendas, que há gente que chega aqui e queria pôr a mão e dizer, mas isto não é uma renda? Não, não é. Tem um romantismo no seu esplendor, também no horror ao vazio, não é? Ai, sim, a decoração... O horror ao vazio é mesmo... O que é engraçado é nós pensarmos de que este chalé também tinha quadros nas paredes. Também ainda. Portanto, isto de facto é mesmo tal horror ao vazio. Quem arquitetou tudo foi a Condessa de Edla. É a nossa teoria. E é uma teoria que eu acho que tem toda a razão de ser, para já porque isto não tem um desenho de arquiteto, nós sabemos isso. Aliás, a própria construção da casa tem alguns pequenos defeitos, se quiserem, em termos estruturais, em que as paredes não estão exatamente à régua e esquadro. Portanto, é natural que isto tenha sido desenhado por alguém que não era propriamente arquiteto e, sobretudo, porque há uma joia muito engraçada em casa de uma ainda bisneta viva, que tem uma joia que o Dom Fernando terá dado à Condessa em 1870, onde ele faz uma dedicatória à arquiteta do Chalé da Pena. Portanto, ela é que teve provavelmente a ideia e que a leva de alguma forma à prática. E teve a ideia ainda antes de estar casada com Dom Fernando. Portanto... É um facto. Eles casam-se em 1869 e o chalé, nós sabemos que ele em 1869 já estava feito e já tinha alguma mobília cá dentro. É possível, e estamos sempre, porque a documentação não é muitas vezes explicativa de tudo, mas é possível que o chalé tenha sido concebido no momento em que eles já sabem que se vão casar. E, portanto, isto de alguma maneira era qualquer coisa que os dois resolvem fazer também para esse período novo que se ia abrir na vida deles. E também uma espécie de celebração, porque realmente isto é tudo tão jubilatório que faz... Completamente. E tinha também um efeito prático, porque o chalé, ao ser construído na parte poente do Parque da Pena, nós sabemos que o rei e a condessa ficaram cá durante algumas temporadas para dirigirem as campanhas de florestação desta parte do parque. Portanto, de alguma forma, isto também tinha esse lado prático de que eles gozavam de ir e vir à Pena, ficavam aqui e devia ser um mimo. Poder ficar aqui assim. Não, isto é tão inspirador. Ir a uma destas janelas, para lá desta decoração de uma inventiva incrível, ir a cada uma destas janelas é absolutamente inspirador. Quem era esta mulher? Elise Enzler começa por ser uma suíça, se quiserem. Ela é filha de um barão alemão que foge por razões políticas, aparentemente, da Alemanha e que se instala em La Chaux-de-Fonds, na Suíça. Ela nasce em 1836. Uma parte engraçada é que 1836 é o ano em que o Dom Fernando chega a Lisboa para casar, ou já casado com a Rainha Dona Maria II. Tem uma infância, nós sabemos pouco da infância dela, mas terá tido uma infância, apesar de tudo, muito educada. Este pai é um homem que é de certeza um homem culto e que quer dar às filhas uma boa educação. Ele depois vai para os Estados Unidos e instalam-se em Boston. É ela ainda muito pequenina, ela é pequena, não é? Tanto ela como a irmã têm aulas de canto, vão começar a cantar na King's Chapel, que era uma das igrejas mais antigas de Boston. E é aí que se apercebem das potencialidades de Elise Enzler como cantora. E não há dúvida que o pai vai apostar na carreira da filha e vem com ela para Paris em 53, portanto ela ainda não tem sequer 17 anos, vem para Paris, onde vai estar no conservatório, ela vai ter um prémio do conservatório
e no ano a seguir é contratada para La Scala de Milão. Portanto, ela cantava bem. Com certeza. Portanto, isso ao La contrário Scala daquilo, era a referência ela absoluta. é contratada como prima-dona. E portanto, grandes críticas teve, não é? e teve muito boas críticas. Portanto, ela é contratada, eles querem fazer um contrato de 3 anos, o pai não aceita, pede um contrato mais Sempre pequeno. acompanhada, porque isso é um dado Sempre. importante. Quando se pensa em cantora, ainda que lírica, em meados do século XIX, para não irmos mais para trás, impendia sempre sobre estas figuras uma suspeição ao nível dos costumes, não é? Claro. Mas no caso da Elise, ela é permanentemente acompanhada pela família. Ela vai fazer uma carreira relativamente interessante em Milão. Depois terá o pai tido um acidente vascular cerebral ou qualquer coisa parecida que a obriga a voltar para Boston mais cedo, mas a carreira dela não para. E depois, em 1856, ela volta para Paris e vem com a mãe. Fica uns tempos em Paris e depois nós sabemos pelo passaporte dela que ela vai estar a atuar na Áustria, em Itália, penso que até chega mesmo a ir à Suíça, portanto ela vai fazendo a sua carreira. E em 1859 vem integrada numa companhia italiana de Emile Lanovilla e vai atuar no São João do Porto. Pouco tempo depois, 2 ou 3 meses depois, vem para Lisboa, escriturada, como se dizia, para o Teatro São Carlos, onde ela vai depois atuar e vai fazer parte, vai também ser prima-dona de São Carlos, e é nessa altura que ela conhecerá o rei Dom Fernando. Ou mais propriamente, que o rei Dom Fernando fica fascinado com a jovem Elise Ensler. É um facto, mas não é só o Dom Fernando. Todos os que assistiram à atuação de Elise Ensler como pajem na ópera Um Baile de Máscaras, ela vai fascinar. fazer de homem. Ela está a fazer de rapazinho e Exatamente. aparece em palco com uns colãs espessos, mas que obviamente se entrevia umas bem torneadas pernas. Portanto, fez sucesso. Fez um grande sucesso. Um grande sucesso, as críticas são-lhe muito boas, acham que o papel foi quase que escrito para ela, que ela tem voz exatamente para fazer aquele papel e que tem uma figura adorável. É óbvio que o Dom Fernando, que tinha acabado de perder praticamente uma parte importante da sua família, as filhas porque tinham se casado e ido viver para o norte da Europa e porque tinham morrido 3 filhos próximos, o rei Dom Pedro V e os infantes Dom Fernando e Dom João, o Dom Luís, entretanto, que sobe a rei e que vai para a ajuda, e o pobre do Dom Fernando, que vivia rodeado de família, que era um homem de família, fica reduzido só ao infante Dom Augusto. Portanto, a entrada de Elise na vida deste homem foi muito importante. Ele era viúvo já há 7 anos. Ele já era viúvo há 7 anos. A Margarida já referiu 2 vezes nesta conversa os descendentes da Elise, ou Condessa de Edla. Mas Dom Fernando e Elise não tiveram filhos. Não tiveram filhos, mas a Elise teve. Teve uma filha que nasceu em Paris em 1856 e que nós percebemos pela comparação das datas de saída de Boston e a certidão de nascimento da menina a qual tivemos acesso, que ela já vem grávida de 3 meses quando sai de Boston. É provavelmente também esta situação que faz com que ela venha para Paris. Para evitar o escândalo. Era uma mãe solteira, meados do século XIX. Claro, e ela continuava a ser, apesar de tudo, uma filha de família. Portanto, e já uma figura pública. E ela é uma figura pública. Portanto, ela vem para Paris, de facto, nessa circunstância. Para esconder essa gravidez. Para esconder essa gravidez, o que era muito comum na época, diga-se de passagem. Isso era uma situação em que as pessoas se ausentavam, tinham o bebê e depois voltava o bebê como afilhada ou como sobrinha, enfim. E foi o caso. E foi o caso. E ela atravessa a vida com este peso, esta mágoa, este segredo. A Condessa só assume aquela maternidade perante a filha horas antes de entrar em agonia e depois morrer. Nada que tenha impedido um convívio permanente, ou pelo menos sistemático, com a filha, não é? Sim. Que Dom Fernando mimava. Sobretudo porque o rei Dom Fernando devia ser um homem extraordinário e muito avançado para a época. Ele tem conceitos muito engraçados e, de facto, ele mima esta criança
Pelo menos é o que nos diz o Conde Mafra, Tomás Melbrenner, nos seus diários, em que refere isso, em que o Dom Fernando mimou esta menina. Ela vai estar num colégio das Salésias, mas também vai ter o seu quarto na Pena e também vai estar no Palácio das Necessidades. Então temos este quadro, quando, por via do romance com o rei Dom Fernando, o rei viúvo de Dona Maria II, Elise se fixa em Portugal, ela está acompanhada da mãe, que nunca a deixará até ao fim da vida dela, mãe, e da filha. E da filha, precisamente. Tanto a mãe como a filha ficam com ela em Portugal. Margarida, o quarto do casal. Há que dizer que eles foram um casal, maritalmente falando, ainda antes de casarem. Sim, claro. Sabemos que pelo menos desde 1863 que eles já viviam maritalmente. A ligação excepcional que estes dois seres tiveram não pode ser só devido a essas circunstâncias da solidão de Dom Fernando. Não, eles têm muitas afinidades. Em primeiro lugar, porque ambos têm raízes germânicas, se quisermos. Portanto, eles vêm de uma cultura, foram ambos educados numa cultura semelhante. Ambos são amantes profundos da natureza. E ambos adoram música. Porque o Dom Fernando era um melómano e era um homem que sabia imenso de música. Fazia saraus em que acompanhava... Em que ele fazia questão, no final da temporada, de convidar os cantores que mais tinham distinguido, e aliás é assim que Elise Ensler vai ao Palácio das Necessidades a primeira vez, porque ele convida-os para saraus mais privados no próprio palácio. Portanto, ele gosta do convívio também com estas pessoas que, no fundo, partilham com ele a mesma paixão pela música. Portanto, há uma afinidade de emoções, de sentimentos eu acho que de visão até do mundo. Eu acho que estes dois seres, apesar de terem uma diferença de 20 anos, tinham muita cumplicidade. E percebe-se. O Dom Fernando, aliás, a Margarida já me chamou a atenção para isso, teve muita sorte na vida. Imensa sorte. É um homem que tem 2 casamentos felizes. Eu acho que, às vezes, ter um já, sabe Deus quanto mais dá. Não, 2 grandes amores. 2 grandes amores. Ele casou... Ele foi muito feliz com a Dona Maria II também. Teve um desgosto enorme quando ela morreu, não é? E de facto voltou a ter outro grande amor é verdade, com a Elise. Tem outro grande amor com a Elise, que o acompanha, que o honra de alguma maneira e que vai sempre até ao final da sua vida tentar manter viva a herança do Dom Fernando, nomeadamente aqui no Parque da Pena. Margarida, a sociedade portuguesa vivia bem, e a família real relativamente bem, com o romance não oficial. Claro. Fazia parte destas duas pessoas. Fazia parte, era natural, um rei viúvo ainda jovem, que tivesse uma namorada, até a coabitação deles aqui na Pena também estava longe. Estava longe, as pessoas faziam vista grossa, problema nenhum. O problema vem depois. Veio quando Dom Fernando decide casar. Se atreve a casar. Se atreve a casar com uma ex-cantora, porque ela tinha deixado de cantar quando começou o romance com o Dom Fernando. Esse foi o problema. É o grande problema, aliás, e tem piada porque o Dom Fernando escreve ao primo, ao Ernesto de Saxe-Coburgo, e diz-lhe, apesar de tudo o que filosoficamente se diz a propósito do concubinato e das alegrias do concubinato, o matrimónio é sempre uma melhor solução. E eu tenho a sensação que o Dom Fernando também, e nisso, se a minha ideia for verdade, só lhe fica bem. Ele, de alguma maneira, tenta proteger a Elise com o casamento. Porque ele sabe que é 20 anos mais velho e que provavelmente morrerá antes dela e de alguma forma ela já não pode voltar a cantar e ficaria sempre numa situação muito desconfortável. Mal a notícia vem nos jornais, cai o Carmo e a Trindade, pura e simplesmente. Não é só a família real que reage mal, nomeadamente, e sobretudo a Rainha Maria Pia, que fica possessa com esta situação. De alguma maneira, isto era uma situação muito irregular para os cânones da época, mas toda a sociedade... Sim, um rei casar com uma cantora de ópera. Basicamente, assim é esta, não é? Nesta altura, o Walt Disney ainda não tinha feito as histórias das princesas, portanto, nós ainda precisávamos de passar muitos anos até chegarmos a uma Grace Kelly, por exemplo. Não era esta a situação que se vivia e, portanto, não há dúvida que o casamento foi um escândalo.
E tanto é que a maior parte das famílias aristocráticas deixa de frequentar a corte das necessidades, ou o palácio das necessidades. Onde vivia Dom Fernando. Onde vivia o Dom Fernando. Portanto, as pessoas começam a não retribuir aos seus convites, a arranjarem desculpas tolas para não aparecerem e, portanto, ele inclusivamente vai ter de mudar o seu grupo de amigos. As filhas, enquanto o pai é vivo, mantêm cordialidade com a condessa, mas percebe-se pelas cartas que elas depois escrevem. Entre si, nomeadamente. Entre si, nomeadamente, e ao Dom Luís, que elas odiaram a situação e que achavam que aquilo era uma coisa terrível e uma lástima. Portanto, a família real não gostou e a sociedade também não. E quem é que passam a ser os amigos deste casal perseguido? Os amigos, basicamente, é o corpo diplomático estrangeiro. Há muitos estrangeiros que continuam a frequentar e que começam a frequentar ainda mais a pena e a corte das necessidades, os intelectuais, nomeadamente Ramalho Ortigão, há alguns membros da nobreza e depois há uma coisa muito engraçada. Um dos grandes amigos deste casal é o imperador Dom Pedro II do Brasil, que era irmão da rainha Dona Maria II. Cunhado de Dom Fernando. Poderia ser um daqueles que se sentiria ofendido. Exatamente. A vantagem é que o Dom Pedro II já tinha nascido no Brasil, já tinha outras ideias. Ele vai ser amigo da Condessa Derla até também ao fim. Margarida, um casal de estetas, a quem devemos não só esta criação notável que é o Parque da Pena, com estas edificações, com peças como esta sala, que são coisas incríveis, mas também lhes devemos, à Condessa Dédla e a Dom Fernando II, a proteção a artistas que acabaram por ficar para a história da arte portuguesa como marcos fundamentais. É verdade. É verdade, a Condessa Dédla será a grande patrocinadora, se quiser, de Viana da Mota, que é apresentado ao casal Dom Fernando e Condessa com 6 anos de idade e eles ficam como um prodígio musical, que era. E ela, de facto, assume a educação no estrangeiro de Viana da Mota. Nomeadamente o seu estágio longo com Liszt. Exatamente. Que é a pedido do Dom Fernando, que também intercede junto de Liszt para que o aceite como discípulo, e o Columbano, que de facto não tinha chumbado no concurso para Paris e é a Condessa que lhe vai pagar do seu bolso os estudos em Paris e, portanto, devemos também esses dois grandes artistas. Portanto, é em todas as frentes. Eles têm um sentido do belo que invade tudo na sua vida, não é? E já reparou nisto? Isto é inacreditável. Veja de perto. É porque tocar, o que não é muito também canónico, não se deve, mas eu aqui não resisto. Isto é um fundo de cortiça embutido com madeira, porque todos estes desenhos... Eu diria que era ao contrário. É um rendilhado de madeira com embutidos de cortiça. Foi ao contrário o processo? Eu penso que o processo é ao contrário. Este chalé ardeu em 1999, estava nessa altura ao abandono, e ardeu praticamente todo, e isto foi um trabalho notável da Parques de Sintra, em 2006, de reconstrução integral do chalé, seguindo as técnicas tradicionais e refazendo exatamente o que aqui estava. Bom, e entretanto foram sendo acrescentados objetos para gáudio dos visitantes aqui no chalé que pertenceram à Condessa. E aqui alguns mesmo ao chalé. Nós temos tido até bastantes doações por parte da família dos descendentes da Condessa Dédla, outras são aquisições à família ou em leilões e já começamos a ter um acervo bastante interessante de peças relacionadas com a Condessa Dédla. Elas têm todas as armas, se reparar, elas têm as armas da Condessa ou do Dom Fernando e que são peças importantes. O cesto piquenique é particularmente delicioso. E que está mesmo a ver aqui com este sítio do chalé. Nós estamos a imaginá-los a fazer o piquenique lá fora. Exatamente. É tão triste ao mesmo tempo pensar que este casal amantíssimo, tão cúmplice, que no fundo tanto nos deixou, não é? A bem de nós todos, tenha sido tão maltratado enquanto casados, e eles viveram juntos... 16 anos depois do casamento, mas já viviam mais... Portanto, viveram juntos mais de 20 anos. Sim. Mais de 20 anos. E que tudo piorou tanto
depois de Dom Fernando morrer e com o testamento que ele deixou? O testamento foi uma bomba. O testamento foi uma verdadeira bomba na sociedade portuguesa, porque basicamente as pessoas nem sequer se aperceberam de que a pena e todo este espaço era dele. Dom Fernando foi pago com o dinheiro dele. Não havia dinheiro do Estado, era dinheiro dele. Fazia parte da sua dotação e ele tinha gasto todo o seu dinheiro e o seu amor na construção disto. E deixou à sua mulher, que quer se queira, quer não, foi a senhora da pena sempre, porque a Dona Maria II nunca viveu na pena. Aliás, há uma expressão da Condessa de Edla que dá conta da ligação que ela tem à pena e que teve até ao fim da vida. Ao Parque da Pena, aqui em Sintra, ela dizia, antes doente na pena que saudável em Lisboa. Exatamente. Margarida, vamos até lá fora despedir-nos da Condessa de Edla e deste maravilhoso chalé e tomar conhecimento consigo do que foram as últimas décadas da vida dela, já como viúva de Dom Fernando. Dom Fernando, vamos. A Condessa vive quase 100 anos. E sobrevive a Dom Fernando quase 50. É um facto e para mim o grande desgosto é saber que ela fez um diário que nós não sabemos o paradeiro, porque esta mulher de certeza que tinha coisas muito interessantes para contar. É uma pessoa que vai morrer em 1929 e portanto assiste à Primeira República toda, ao fim da monarquia e ao Nunca sai de Portugal? Não, ela não volta a sair de Portugal e eclipsa-se praticamente depois da morte do rei. Ela fica virada para a família e centrada dentro do ambiente familiar. Ou seja, da filha e dos netos. Exatamente. Que não sabem ainda que são netos, mas que acabam por ser netos. E de alguns poucos amigos íntimos, mais íntimos, que a acompanham, mas é uma mulher que se vai manter extremamente discreta. É uma senhora, uma verdadeira senhora, porque ela que poderia, de alguma forma, até ter aproveitado depois o impacto da República, por alguma vez ter testemunhado ou ter dito alguma coisa menos simpática sobre aquilo que lhe tinham feito passar, ela nunca abre a boca. Eu acho que é uma lição, inclusivamente para nós ainda hoje, da forma discreta e educada e elegante com que esta mulher passou pela vida. Siga-nos no nosso sítio e na nossa página de Facebook, onde encontra este e os outros episódios do Visita Guiada.